Irmãos, boa noite, graça e paz. Eu vou tentar usar aqui o pedestal hoje para ficar com as mãos um pouco mais livres. Não sei se vai dar certo, né? Mas eu vou tentar aqui. Vai dar certo. A gente vai abrir alguns textos bíblicos, então vou ficar com as mãos mais livres aqui hoje. Irmãos, vamos lá abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós concluímos uma primeira etapa, né, por assim dizer, do Evangelho de Mateus, onde eu estou abordando durante as oportunidades que são me dadas. E nós inicialmente falamos muito sobre o nascimento, né, o anúncio do nascimento, o nascimento e a infância de Jesus. Tudo isso apontando para a sua natureza messiânica, para Jesus como o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade. A partir de agora, esse é o 6º sermão no Evangelho de Mateus que nós estamos. Então, a partir de agora, nós vamos começar a abordar a preparação de Jesus para o ministério dele e depois o ministério. A preparação dele vai envolver, primeiro, a sua anunciação pelo precursor, que é João Batista, que é sobre a pessoa que nós vamos falar aqui hoje. Depois, o seu batismo, onde Deus vai revelar ali, vai mostrar a sua confirmação. E depois, na sua tentação, Mateus capítulo 4. E a partir daí, Mateus capítulo 5, né, nós vamos começar a fazer uma abordagem do Sermão do Monte. E aí a caminhada já do ministério, do próprio ministério de Jesus mesmo. Então vamos ler Mateus capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Amém. Então, como os irmãos já oraram, né? O pastor também já orou, que Deus fale, irmãos, ao nosso coração, né? Deus possa falar conosco através da sua palavra. Não porque depende da pessoa que está aqui à frente, não. É pela exposição da palavra de Deus que Deus fala ao nosso coração. O Augusto Nicodemos, ele tem um dizer que chega a ser até um pouco engraçado, mas é muito verdadeiro. Ele diz assim: se você quer ouvir Deus falar com você, leia a Bíblia. Se você quer ouvir Deus falar com você em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. Então a Bíblia é a palavra de Deus, né? Deus fala conosco através dela. Então, vindo para o texto aqui, o Mateus, ele começa dizendo, né, que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Né? Naqueles dias, ele quer dizer, a partir daquele momento, né? A partir daquele momento, naqueles dias, apareceu João Batista. Mateus, ele não relata sobre o nascimento de João Batista, como Lucas faz no seu evangelho, né? Mas nós sabemos por Lucas que João Batista era filho de Isabel e Zacarias, então tinha um parentesco com Maria e com Jesus. Então,
João Batista ele aparece no deserto, pregando no deserto da Judéia. É interessante que a gente tem que, vou tentar explicar um pouco aqui para os irmãos, que primeiro, João Batista, acho que os irmãos já ouviram falar, já sabem, não é o sobrenome dele, Batista é porque ele batizava. Então, o ministério dele de batismo, então, deram esse nome a ele, de João Batista. João, aquele que batiza, aquele que pratica o batismo nas pessoas. Então, por isso que ele era chamado de João Batista, não é o sobrenome dele. Era apenas um título que deram a ele devido ao seu ministério. Então, esse João, ele apareceu pregando no deserto da Judéia. João, ele vivia no deserto. Ele, a partir que Mateus anuncia aqui, como se ele já estivesse morando no deserto há algum tempo, e ele estivesse desenvolvendo o seu ministério nesse deserto aqui da Judéia. Alguns estudiosos, eles nos informam de um grupo que viveu no deserto, que são os essênios. Os essênios eram caracterizados por práticas ascéticas, que eles viviam longe das pessoas, da sociedade, e eles viviam no deserto. No deserto eles tinham as suas práticas de purificação. Eles eram pessoas que queriam estar separadas das outras para poder viver de uma forma que fosse longe do pecado, longe de coisas que desagradassem a Deus. E alguns estudiosos eles relatam que João Batista, de um certo momento, ele viveu com esse grupo chamado de essênios. Só que na própria Bíblia mesmo nós não temos total condições de afirmar isso. Isso é apenas por estudos paralelos que nós temos, nós podemos dizer isso. Mas isso vai implicar, mais lá na frente a gente vai ver em relação ao batismo que João fazia, o batismo que ele operava. Mas por agora basta nós ficarmos aqui mesmo. Então esse é João. João, aquele que batizava, ele vivia no deserto pregando o evangelho, no deserto da Judéia. E o que Mateus vai continuar dizendo aqui, ele vai falar sobre a mensagem de João. João, ele vivia no deserto e ele tinha uma mensagem. No versículo 2, ele diz que João falava o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é um assunto central na palavra de Deus, no evangelho, na conversão do homem a Deus. Sem arrependimento não há conversão. Por isso a gente coloca ao lado sempre, arrependimento e fé. Essas duas coisas, por assim dizer, têm que vir juntas. Essas duas obras de Deus no nosso coração têm que vir juntos. Arrependimento e fé. E João, ele tinha uma mensagem onde ele dizia para as pessoas: olha, arrependei-vos. O sentido da palavra arrependimento, ele significa, o sentido etimológico mesmo, o sentido lá semântico da palavra, ele significa que é você mudar de mente, é você ter uma mudança na forma de pensar, as suas opiniões mudarem, se tornarem diferentes. Então o sentido é esse, mas o sentido que ela dá pela Bíblia é muito mais profundo do que apenas esse sentido. É o sentido mesmo de transformação. É um sentido de transformação, onde eu enxergo uma coisa de uma forma e eu vejo que aquilo é errado e eu me arrependo, ou seja, eu não vou fazer mais aquilo para viver de forma diferente daquilo. Então há uma mudança de pensamento, onde essa mudança de pensamento vai se tornar real através da minha vida. Então isso é o arrependimento, e era isso o que João Batista pregava, esse arrependimento, essa mudança na maneira de pensar que transformava a vida da pessoa. Só que esse arrependimento ele tinha um sentido. Por que é necessário que o homem se arrependa? E na continuação do versículo ele responde, porque é chegado o reino dos céus. Então João tinha uma mensagem: arrependei-vos. Por que, João Batista, que eu tenho que me arrepender? Porque é chegado o reino dos céus. A gente para pensar, que reino dos céus é esse? Que reino dos céus é esse que nós temos que nos arrepender para entrar nesse reino dos céus? Mateus, ele é um dos evangelistas que vai mais usar esse termo, reino dos céus e reino de Deus. Reino dos céus e reino de Deus ele usa como sinônimo. Em alguns momentos ele fala reino dos céus, em alguns momentos ele fala reino de Deus. Mas não é que sejam coisas contrárias, sejam termos contrários, não. O que ele queria falar era a mesma coisa, era apenas que ele usava em certo momento um, certo momento outro. E reino dos céus, ou reino de Deus, significa a implementação do reino celestial
de Deus através do Messias enviado, que é Jesus Cristo, aqui na terra. Então, o reino de Deus, quando ele fala, é o domínio de Deus sendo implantado na terra, nas nossas vidas, na vida de todo aquele que nele crê. Então, quando nós falamos, nós vivemos hoje o reino de Deus aqui na terra, quando nós nos colocamos debaixo da autoridade de Deus, pela fé em Jesus Cristo, e nós vivemos com os valores do reino, e não com os valores do mundo. Então nós vemos, a igreja ela foi tirada do mundo para fora, né? Para fora, o que é esse fora? É o reino de Deus. Então a igreja ela deve viver agora com os valores do reino de Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então isso é o que ele fala aqui, a sua mensagem, arrependimento, porque é chegado o reino de Deus. E no versículo 3, a gente continua caminhando aqui, a primeira parte até o 6. Versículo 3 ele diz: porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus, ele mostra que João, ele é aquele que havia sido profetizado há muito tempo atrás, para preparar o caminho do Senhor. Quando a gente para estudar um pouco mais, se aprofundar no texto, e a gente conhece um pouco do que significava essa noção de preparar o caminho do Senhor, a gente vê o quanto isso é importante. O Champlin, ele vai dizer o seguinte, que essa prática, essas palavras no sentido de preparar o caminho do Senhor, ela era usada pelos reis orientais. Muitas vezes arautos eram enviados para preparar as estradas para a chegada do rei. Os arautos, eles melhoravam as estradas velhas e construíam estradas novas. Às vezes era necessário remover pedras que os agricultores jogavam no caminho, depois de arrancá-las da terra. Todos os arautos tinham a tarefa de elevar certas porções das estradas e rebaixar outras, isto é, aplanavam o terreno. Então, um arauto, essa pessoa responsável por preparar o caminho do rei que viria, ele fazia isso. Ele trabalhava ali naquela estrada, e ele tirava ali os altos, ele tirava os buracos, ele aplanava aquela estrada, para que quando o rei viesse, o caminho para ele tivesse perfeito, o caminho para ele tivesse aberto, para ele poder passar ali sem ter nenhum problema e sem ele ter nenhum prejuízo com os seus carros. Então esse era o ministério de João Batista, era preparar o caminho do Senhor. Isso era o que havia sido profetizado por Isaías há muito tempo atrás. Vamos abrir em Lucas, no capítulo 3, e vamos ler o versículo 4 ao 6. Lucas, ele vai falar um pouco mais do que fala Mateus, né? Os evangelhos, eles se complementam. E Lucas vai falar um pouco mais em relação a isso. Lucas, capítulo 3, versículo 4 ao 6, mas não desmarque Mateus, nós voltaremos para Mateus. Ele diz o seguinte: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Então eles usavam essa linguagem onde era usada para os reis, para falar acerca do ministério de João Batista em relação a Jesus, preparar o caminho do Senhor. É isso que Mateus quer dizer aqui, nesse versículo 3. Continuando no versículo 4, e este João tinha a sua veste de peles de camelo, de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e ele alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Eu fiquei pensando, quando eu estava preparando a mensagem, eu fiquei pensando por um bom tempo, o que Mateus quis dizer falando da roupa de João Batista e o que ele comia. E eu fiquei pensando, qual é o intuito de Mateus, qual é o objetivo de Mateus quando ele fala da roupa de João Batista e do que ele se alimentava. E eu fiquei pensando e estudando e lendo um pouco a respeito do contexto para saber o que é. E eu descobri que as pessoas que vestiam esse tipo de roupa e também que se alimentavam de gafanhotos e de mel silvestre, alguns estudiosos vão dizer que eram porque as pessoas que viviam na pobreza. Então pessoas que não tinham condições de se alimentar de outro alimento, eles se alimentavam de mel silvestre e de gafanhotos. E eles não tinham condições de vestir roupas, né, cheias de
com linho fino, com um tecido mais elaborado, e eles se vestiam de pelos de camelo. E era assim que João Batista se vestia. Então o que eu pude observar aqui, que a ideia de Mateus é trazer para João Batista a ideia de que ele não era um profeta ou alguém que veio e demonstrava riqueza, ou ele demonstrava ser alguém que tinha grandes coisas, né, materialmente falando. João Batista vivia de forma humilde, de forma simples. Ele era alguém designado por Deus, um profeta que vivia pregando o evangelho no deserto e se vestia de forma simples, onde não mostrava grandeza ou riquezas. Pelo contrário, mostrava humildade e pobreza. E também tem algo muito interessante, que é em relação a Elias. Elias, ele também é um profeta do Antigo Testamento. Inclusive Jesus vai falar que João Batista é o Elias que havia de vir, porque ele vinha na mensagem, na virtude, no poder de Elias, o grande profeta. Então essa ideia da roupa de João Batista e do seu alimento também mostra que ele era uma figura também de Elias. Ele era um profeta que viria na mesma unção profética que Elias veio, pregar o arrependimento para o povo, a necessidade de mudança, de transformação. No versículo 5, ele vai dizer: então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Versículo 5, é grande a implicação dessas palavras que ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Aqui, irmãos, a ideia não é que ia somente pessoas de cidades vizinhas ou próximas, não. Aqui muitas pessoas mesmo, até de locais longe, iam atrás de João Batista, iam atrás dele, iam até ele para ouvir a pregação dele, para ouvir o que ele tinha a dizer. Então essas pessoas, elas eram movidas talvez por curiosidade, porque um profeta, havia cerca de 400 anos que não se levantava profeta nenhum para o povo de Israel. O povo de Israel, Deus tinha se calado através das profecias. Talvez o povo curioso e talvez o povo querendo ouvir a Deus, eles iam atrás do profeta João, que batizava no deserto da Judéia. E muitas pessoas mesmo iam atrás de ouvir essa palavra. E no versículo 6 diz: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Essas pessoas, aqui a gente vê o ministério prático de João Batista, que era o batismo. Eles iam e eram batizados por João. Isso é de pensamento fechado em relação aos estudiosos, que o batismo era realmente um batismo onde a pessoa mergulhava, né? Porque a palavra batismo, ela significa mergulhar, significa imersão, você pegar uma pessoa e mergulhar. Por isso que ele batizava no Rio Jordão, né? E nós batistas somos caracterizados, né, diferente de alguns outros grupos também evangélicos, como nossa prática de batismo, né, que é o batismo por imersão. É o batismo que nós praticamos, né, onde o pastor vai lá, mergulha a pessoa e depois tira a pessoa da água. E tem o seu simbolismo. Então o batismo, ele significa isso. E João Batista, ele batizava as pessoas no Rio Jordão. E esse batismo, ele vinha acompanhado de uma confissão de pecados. Era um batismo que ele simbolizava o arrependimento do povo. Era um batismo que ele simbolizava esse arrependimento. João Batista pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E assim ele batizava aquelas pessoas que se arrependiam dos seus pecados. E aquelas pessoas falavam os seus pecados, se arrependendo dele e sendo batizados. Então, algo que se deve também atentar aqui é a prática dos judeus de batizar. João Batista, ele não inventou dele mesmo isso. Já havia alguns conceitos em relação a batismos que eram praticados naquele tempo. Por exemplo, os judeus, eles tinham alguns rituais. Quando alguém se tornava um prosélito, o que é isso? É um gentio que se convertia ao judaísmo. Ele aí passava pelo rito de purificação que envolvia o batismo. E os essênios, que eu falei no início, que era também esse grupo ascético que vivia no deserto, que alguns estudiosos defendem que João Batista participou com eles também tinham a sua prática de batismo, onde eles pegavam a ideia de que a pessoa se tornava um essênio também e eles batizavam essa pessoa. Então aí o batismo, ele era praticado constantemente, mas João Batista, ele pregava um batismo que a diferença do batismo dele era que proclamava a vinda do Messias.
O batismo de João Batista, ele queria dizer, olha, arrependa-se, confesse os seus pecados, porque o Messias está chegando e o reino de Deus está vindo. O reino de Deus está vindo. E agora nós vamos para as aplicações da primeira parte, né? Eu expliquei um pouco sobre esses textos, seu contexto, seu significado, o entendimento dele e agora as aplicações para a nossa vida. Primeiro, João pregava o que Deus havia ordenado a ele. Ele não pregava o que ele queria por ele mesmo. Ele pregava a vontade de Deus, que era a necessidade de arrependimento. É necessário que haja arrependimento em nossos corações. O arrependimento, ele deve fazer parte do nosso coração, daquilo que nós vivemos na nossa vida cristã. O arrependimento tem que estar ali, junto com o coração cheio de fé, tem que estar um coração arrependido dos seus pecados. O arrependimento, ele é uma obra de Deus na nossa vida. O arrependimento, ele está dentro do plano de salvação para o homem. Então não tem como alguém dizer, eu fui salvo se eu não me arrependi, ou se eu não continuo me arrependendo constantemente na minha vida. O Richard, ele falou isso ontem, no culto que nós fizemos na Praça dos Jovens. Não há como alguém dizer que é um cristão se ela não continua se arrependendo constantemente dos seus pecados, porque todos os dias nós pecamos. Então quando nós paramos de nos arrepender, é porque aí tem que sinalizar uma luzinha vermelha. E essa luzinha vermelha, ela tem que dizer, opa, eu não estou me arrependendo disso. Eu não estou mais sentindo tristeza no meu coração por esse pecado. Esse pecado não está mais me fazendo sentir tristeza por ele chorar. Então tem que sinalizar ali em você um autoexame, para que a gente possa ver o que está acontecendo, se o nosso coração está ficando endurecido pelo pecado. Então o arrependimento, ele é algo que tem que estar constantemente no nosso coração, na nossa vida. O arrependimento pelos nossos pecados. Uma igreja, toda igreja, ela deve continuar pregando a necessidade do arrependimento. E desejar ver isso na vida das pessoas. Se não fizer isso, nós estaremos criando igrejas cheias de pessoas egocêntricas. E que não reconheceram e nem reconhecem os seus pecados. E nem estão nem aí para se arrepender por eles. Então tem muitas igrejas que estão fazendo por aí, deixando de pregar essa mensagem do arrependimento. Porque isso já está longe de muitas outras. Essa mensagem já não é mais pregada, já não é mais anunciada. O que é pregado hoje é assim, olha, aceite Jesus, você vai ser feliz. Venha viver aqui com a gente, viver aqui é bom. Nós nos alegramos, nós vivemos bem. Nós não fazemos o que o mundo faz. Nós só pregamos felicidade, pregamos alegria. E o Evangelho é isso, mas não é somente isso. O Evangelho, primeiramente, ele tem que ter arrependimento pelos pecados. E aí sim, a partir daí, sentir a alegria do perdão de Deus na nossa vida. Mas não há como sentir a alegria do perdão sem ter arrependimento. Não há como isso acontecer. E essa é a aplicação da mensagem de Isaías. João, ele tem um ministério, que é o ministério de preparar o caminho do Senhor, preparar os corações das pessoas para receberem o Messias. E aplicando isso nas nossas vidas, é a necessidade que a igreja tem de também, da mesma forma, preparar o coração das pessoas para que Jesus chegue até ela. Preparar o coração das pessoas pregando essa mensagem do arrependimento, para que as pessoas creiam no Messias, para que as pessoas creiam no Senhor Jesus Cristo. Essa é a tarefa de Deus para nós, é preparar esses corações, é a função também da igreja. As pessoas precisam conhecer o Evangelho como ele é. Não o evangelho falsificado, o evangelho verdadeiro que é anunciado na palavra de Deus. As pessoas precisam conhecer esse evangelho. Nós devemos sair e pregar esse evangelho, anunciar ele para as pessoas, nas cidades e também nos desertos. João Batista, ele estava pregando no deserto. Jesus, ele pregou nos desertos, ele pregou na cidade, ele pregou nas aldeias, ele pregou em todos os lugares onde ele foi. Assim também nós devemos fazer isso. Quando o pastor faz esse apelo, ele faz isso constantemente para os jovens, né? Nós devemos entender essa necessidade, né? Entender essa necessidade, que aqui tem necessidade, Poeiras tem essa necessidade. E é uma necessidade que Deus conta com os jovens, conta com os adultos, conta com os senhores, conta com as crianças, conta com todos nós, conta com toda a igreja a desempenhar esse papel, a fazer essa função, né? Nós estamos ali pela graça de Deus. Todo
todo segundo e quarto sábado. E o nosso objetivo é anunciar o Evangelho na praça do Jardim América, para as pessoas ouvirem. Os irmãos estão toda segunda. As irmãs estão toda segunda e também toda terça, com os cultos no lares, com a intenção também de pregar o Evangelho para as pessoas. Os cultos da quinta-feira também, louvado seja Deus por isso, para anunciar Deus para as pessoas, onde nós moramos, perto dos locais onde nós vivemos. Então esse, irmãos, é realmente o ideal de Deus. Nós estamos no caminho certo, essa é a vontade de Deus para a sua igreja. É preparar, que nós devemos preparar o coração das pessoas para que Jesus, o Messias, tome o seu lugar de Senhor e Mestre. Esse era o ministério de João e tem que ser também o nosso. Irmão, João Batista, ele era pobre, como eu falei, né? Se alimentava uma alimentação pobre. Mas a pobreza não deve ser como uma limitação para o agir de Deus ou para o trabalho de Deus na nossa vida ou na vida de quem quer que seja. Muitos pregam por aí que nós devemos ser ricos. Às vezes até obrigam, se não está ganhando riqueza é porque está em pecado. E pregam essa doutrina do diabo por aí. E isso não é o Evangelho de Deus. Jesus não foi rico, Paulo não foi rico. No Facebook o pessoal até compartilha aí, né, uma imagenzinha que diz assim, que se o Evangelho fosse esse de riqueza, então Paulo, ele foi o maior falso profeta que existiu, porque ele foi um dos mais pobres que existiu, se sustentava pelas pessoas, pelas igrejas, e quando não, ele trabalhava por ele mesmo, sofrendo, fazendo tendas para poder ter o menos que comer. E ele diz que muitas vezes passou fome, e muitas vezes passou jejum, e muitas vezes não tinha roupa para se vestir, sofreu naufrágio, e ele sofreu muito pelo Evangelho. Então imagina um homem desse, não era rico, mas fez muito para Deus. Então, irmãos, não precisa nós sermos ricos para fazermos muito para Deus. Basta nós termos um coração disposto a viver e a se entregar para Deus. Essa era a mensagem de João. A mensagem de João, ela chamava a atenção das pessoas, e não era pelas suas roupas, não era pela sua riqueza, não era porque João era um cara popular na sociedade, não era porque ele era um cara bem visto, não era porque ele era como um advogado ou um doutor. Não era por isso que João Batista chamava a atenção das pessoas. João Batista, ele chamava a atenção das pessoas porque a sua mensagem era a mensagem de Deus. Era a mensagem de Deus para as pessoas, e as pessoas reconheciam isso. Elas não viam ali um homem vestido com roupas grandiosas. Elas viam ali um homem de Deus pregando a palavra de Deus. E essa deve ser a intenção da igreja de Jesus Cristo. Essa deve ser o nosso objetivo, é pregar a palavra de Deus, é anunciar. Vamos abrir em Mateus capítulo 11. Mais um pouco aí para frente, não desmarque aí. Continue com aí marcado, né, que nós vamos voltar. Mateus capítulo 11. O versículo 7. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, me digam aí, o que vocês foram ver? Um homem vestido ricamente? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então me digam, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque este é de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Eu, em verdade, vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor do reino dos céus é maior do que ele. Irmãos, que grandiosidade o ministério desse homem, a forma como ele agia, a forma até como ele se vestia. E Jesus, ele fala disso. Olha, por acaso, o que ele dizia para as multidões isso? Foi que vocês foram ver no deserto? Me digam aí, me digam. Era um homem bem vestido? Era um cara lá todo pomposo, bem vestido? Era isso que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Olha, ele era muito mais do que um profeta. Dos que nasceram de mulher não teve um maior do que ele. Irmãos, esse foi o ministério de João Batista. E João dizia para eles: olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Irmãos, os fariseus e os saduceus, eles eram
a elite religiosa daquele período. Eles não eram qualquer pessoa, não. Eles eram os grandes religiosos daquele período. Os fariseus se caracterizavam mais pelo seu apego à lei, à Torá, ao Talmud, às interpretações rabínicas do período exílico. Essa era a característica maior dos fariseus, né? Pelo seu desejo de viver puro, em santidade, se vestir de forma que as pessoas vissem a sua santidade. E os saduceus era mais a casta sacerdotal. Eles eram aqueles responsáveis pela adoração no templo. Então, nós temos aqui as duas elites religiosas daquele período. As duas elites religiosas daquele período. E aqueles homens iam até o batismo de João Batista. Eles iam lá ouvir a mensagem do profeta. Só que eles iam, mas eles iam com o coração carregado de ódio. Eles iam com o coração movidos pela curiosidade e pelo ciúme também. Porque eles eram as autoridades religiosas e o povo deveria ir até eles para saber da vontade de Deus. Porque eles se julgavam donos da verdade de Deus. Mas João Batista tinha aparecido lá, sabia nem quem era, nunca estudou talvez nem numa escola rabínica, aparece pregando lá no deserto, e vai a Jerusalém, e vai a Judeia, e vai toda a parte adjacente ao Jordão atrás desse homem. Como é que pode? Vamos lá ver quem é esse tal de João. E ele está batizando, hein? Está batizando. Essa é a ira futura que João Batista está pregando aqui. Não só em relação ao juízo comum de Deus, mas à vinda também do Messias. Porque a vinda de Jesus iria ocasionar a ira de Deus sobre aqueles que não crescem nele. Então isso era o que João Batista pregava. Olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E ele continua falando no versículo 8. Olha, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Arrependimento autêntico são acompanhados por mudança de vida. Não tem como eu dizer que eu me arrependi dos meus pecados, se eu ainda vivo me alegrando nos meus pecados. Não houve arrependimento verdadeiro aí. Não houve arrependimento verdadeiro. E é isso que João Batista fala para esses homens. Olha, produzam frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento. Assim como o fruto característico da árvore, assim também a palavra aplicada aos homens indica o resultado característico da natureza. O arrependimento, pois, deve incluir a mudança da natureza. Apesar do fato que a palavra em si mesma não significa isso, no seu sentido, qualquer indivíduo pode realizar coisas boas, mas somente o homem convertido produz por sua própria natureza, porque ele foi realmente transformado por Deus. Amém. Foi realmente mudado por Deus. Mas irmãos, esses homens, eles tinham algo que fazia com que eles não se arrependessem, que eles se confiavam, que eles não iam para a ira de Deus. E era justamente os seus privilégios como nação de Israel. Aqueles homens, eles pensavam que por eles serem israelitas, filhos de Abraão, como eles se intitulavam, eles não iriam participar da ira de Deus, não iriam sofrer a ira de Deus. Hoje na EBD, o irmão Davi abordou um pouco sobre a questão da nação de Israel. E não é isso o que eu estou falando aqui, não é as promessas físicas, mas são as promessas espirituais que foi dada à igreja. Se o judeu ele não crê em Jesus, ele vai para o inferno da mesma forma que aquele que não é judeu. E ele vai participar da mesma ira, vai estar debaixo da mesma ira de Deus, daqueles que não creem. Não importa se eles tinham a promessa de Abraão, não importa se eles eram descendentes dele, eles não estavam crendo no Messias, então eles iriam sofrer a mesma coisa. As suas promessas físicas não, como o irmão explicou hoje, claro, a gente entende, mas essa questão da salvação sim, essa questão da salvação sim, eles deveriam crer em Jesus Cristo, crer no Messias. E João Batista continua dizendo, no verso 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, o machado está posto à raiz das árvores. O machado está posto à raiz das árvores. O machado está pronto para cortar as árvores que não produzem frutos dignos de arrependimento.
Talvez essa é uma palavra talvez dura. Talvez é uma palavra que, se você parar para pensar, rapaz, o machado está posto à raiz das árvores, que não produzem frutos dignos de arrependimento. E isso a gente deve parar para pensar nisso e meditar em relação a isso. Irmãos, essas palavras, João Batista ele estava constantemente falando para aquele povo. Cada árvore, cada indivíduo deve apresentar as evidências da transformação na sua vida, de uma verdadeira relação com Deus. E esse deve ser o nosso relacionamento verdadeiro com Deus. No versículo 11, ele diz: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, João, é impressionante a humildade dele, até em relação ao Messias. Ele diz: olha, eu não sou digno de levar as suas sandálias, eu não sou digno disso. Irmãos, os escravos mais vis eram colocados para levar as sandálias dos seus senhores. Os piores escravos, vamos lá, eu estava lá escolhendo os escravos naquele tempo. Aí tinha aqueles piores, que não sabiam fazer nada, que eram os que não tinham menos inteligência, que eram os que tinham a aparência pior deles. Eles colocavam: não, vai levar a minha sandália. Irmãos, João Batista ele diz: olha, eu não sou digno nem de ser comparado aos piores escravos em relação a Jesus Cristo. Eu não sou digno disso. Eu não sou digno nem de levar as sandálias dele. A grande humildade desse homem e reconhecer o senhorio de Cristo e a majestade de Jesus na sua vida. Esse era João Batista, esse era o ideal dele. Era assim a forma como ele pensava e a forma como ele vivia. Mas hoje em dia as pessoas não pensam assim, né? Hoje em dia muitos pensam e se intitulam de vários títulos, onde se pudesse dizer assim: eu sou maior que Jesus, eu sou um patriarca, eu sou o semideus, né? Eu sou maior do que Jesus. Tem muitos aí que já estão tendo títulos aí que daqui a pouco chega a ser o título: não, eu sou Yahvé, eu sou Deus, né? Daqui a pouco falam dessa forma, mas João Batista não era assim. Continuando o texto, ele diz algo aqui muito interessante: olha, esse de que eu não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João convocava as pessoas ao arrependimento mediante ao batismo nas águas, mas aquele que viria depois dele, ele tinha um batismo especial, que era o batismo com o Espírito Santo. João sabia que o reino que viria seria marcado pela grande atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. Essa era a característica do ministério de Jesus e da igreja hoje, é a atuação do Espírito Santo. Sem o Espírito nós não éramos nada. Sem a atuação dele aqui no nosso meio, nós não éramos nada. Só que ele diz outra coisa: com o Espírito Santo e com fogo. Com certeza aqui, o que tudo indica é que esse fogo é o juízo de Deus que viria sobre o homem. Na sua primeira vinda, Cristo ele batiza com o Espírito Santo. Mas na sua segunda vinda, ele batizará com fogo, que é a ira de Deus descendo sobre aqueles que o rejeitarem. Alguns interpretam aqui que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é para o crente. Mas, biblicamente falando aqui pelo texto, não tem como. E nós vamos ver isso, por exemplo, no versículo 10. Versículo 10, no final dele, ele vai dizer: olha, toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, o juízo de Deus. No versículo 12, ele diz: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Então, todas as vezes que Mateus usa a palavra fogo aqui, no versículo anterior e no posterior, fogo significa juízo de Deus. Então não tem como eu ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. E o fogo é para aquele que não crê em Jesus Cristo, que é a ira de Deus sobre a sua vida. Essa é a ideia aqui, esse é o que o texto está dizendo: com o Espírito Santo e com o fogo. Mas aqui, como ele diz no versículo 12, né? Para quem é o batismo com o Espírito Santo? É para o trigo, que ele vai separar. De um lado ele vai colocar o trigo no seu celeiro, e
do outro lado ele vai colocar a palha. O trigo receberá o batismo com o Espírito Santo, e a palha com fogo que nunca se apagará. Essa é a ideia do texto. Então, vamos ter cuidado, né? O irmão Davi, ele faz uma coisa que é muito importante, importantíssima. É o cuidado em relação às letras dos louvores. Então vamos ter cuidado quando a gente cantar o sentido que a gente está falando, né? Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Então, como assim o teu fogo? Devemos entender que é no sentido de fervor, né? De ardor, de vontade de buscar Deus, Mas tem que se ter muito cuidado em relação ao que a gente fala e canta. Porque o fogo de Deus aqui não é o batismo com fogo no sentido de poder. É o batismo com fogo no sentido de juízo. Juízo de Deus. Pois bem, as aplicações dessa segunda parte. Primeiro, religião sem transformação do coração não adianta de nada. Não adianta sermos religiosos, não adianta estarmos numa igreja todos os dias, todos os finais de semana, em todos os momentos, se o nosso coração não tiver sido transformado realmente. Os fariseus, eles eram homens que era a elite religiosa, como eu já falei, né? Detinham a verdade, o Talmud, eles tinham lá as interpretações rabínicas, eles seguiam lá um rabino, eles eram os caras da religião, mas em relação à vida transformada, eles não tinham nada. Então não adianta, sempre é o homem que perverte tudo. A culpa é nossa, porque nós não temos um coração transformado e denegrimos a verdadeira religião. Mas a religião, ela tem o seu proveito. Tiago fala isso, da religião proveitosa, que ajuda as viúvas, que ajuda os órfãos. A religião tem o seu proveito, porém o homem, ele perverte tudo. Então, irmãos, a aplicação enorme aqui para nós é que nós não possamos ouvir as palavras de João Batista ao nosso coração. Talvez nós vivêssemos nos dias de João Batista e fôssemos lá ouvir João Batista pregando, e nós iríamos dizer: nossa, vou ver João Batista pregando. E pensa aí, quando você chegar lá, João Batista olhar para você e dizer: olha, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Você fica, como? Coração não transformado. Existe a necessidade do coração ser transformado por Deus. Precisamos disso. Devemos ter cuidado para não nos tornarmos grandes religiosos, mas mesmo assim estarmos distantes de Deus. Isso é o que a palavra de Deus diz para nós. Como ele diz, né? A ira de Deus, né? Aqueles que estão distantes de Deus estão debaixo da ira dele. Mas existirá também uma ira futura, irmãos. E essa ira, ela durará eternamente, toda a eternidade, ela nunca vai se acabar. Não há como fugir dela. Não há como fugir da ira de Deus. Não há. Vou correr para um lado, vou correr para o outro, vou praticar boas obras, vou ser alguém bom. Eu vou estar numa igreja, mas meu coração não está transformado, eu não creio em Jesus. Não adianta, que nunca você vai conseguir se livrar da ira futura. A ira de Deus, ela virá sobre a humanidade. Quer o homem acredite, quer não. Talvez a pessoa pense: olha, esse negócio de ira de Deus, eu não acredito nisso não. Pois bem, pode não acreditar, mas um dia ela virá. E quando ela vir, você vai sentir a ira de Deus sobre você. E a ira de Deus é a pior coisa que o homem pode sentir, a ira de Deus. Hebreus 13, ele vai falar: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é um Deus de amor, mas como a palavra de Deus é também um Deus de justiça e justo, que opera o seu amor, porém opera a sua ira para aqueles que não crerem nele. Então não adianta. Eu muitas vezes, antes de crer em Jesus realmente, de me converter, de Deus transformar a minha vida, na verdade, eu ficava pensando, né? Rapaz, eu li a Bíblia algumas vezes, né? Era um católico que no início, jovenzinho, eu queria realmente estudar e tal, e aprender mais. E eu pensava, né, quando escutava falar do inferno, essas coisas: eu não vou para lá não, eu não vou para lá não. Mas em que eu me confiava, irmãos? Eu pensava: eu não vou para lá, mas a minha fé não estava realmente em Jesus. Eu vivia conforme a minha vontade, fazia os meus desejos, fazia o que eu queria, nem ligava para a vontade de Deus. E qual era minha confiança? Talvez eu estivesse lá na beira do abismo. Todo ser humano está assim. Todo ser humano que não crê em Jesus, ele está à beira de um abismo. E a qualquer momento ele pode cair nesse abismo.
quando nós pregamos o Evangelho e pregamos a palavra de Deus, nós temos que ter consciência que nós estamos pregando para as pessoas que estão à beira de cair no abismo. No abismo onde lá está a ira de Deus. Pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser meu irmão, minha irmã, meu primo, minha prima, meu melhor amigo, meu colega de escola, de faculdade, pode ser ele. Se não creu em Jesus, ele está à beira de um abismo. E a qualquer momento, o pé dele pode deslizar e ele pode cair. E ele vai sofrer a ira de Deus. Sofrer a ira de Deus. Isso é o que ele fala aqui, olha, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? João Batista fala isso. Saiba que não há como fugir da ira de Deus. Não há como fugir da ira de Deus. De qualquer forma, não crê em Jesus, você vai estar debaixo da ira de Deus. Porém, a partir do momento que nós cremos e nos arrependemos verdadeiramente, por isso que o arrependimento é necessário, por isso que a fé é necessária, somente pela fé, o homem que crê, se arrepende, ele sim, acompanhado por bons frutos, é batizado com o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo que vai nos dar força para continuarmos até o fim. Eu não vou ficar de pé até o final se for pelas minhas próprias forças. E ninguém ficará de pé até o final se fosse pelas suas próprias forças. É pela atuação do Espírito nas nossas vidas, irmãos. Jesus disse, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito. E ele estará dentro de vocês. E esse é o batismo com o Espírito Santo. Quando eu creio em Jesus Cristo, eu sou batizado com o Espírito Santo. E Deus me capacita até o final para me continuar fiel a Ele. Porque a força é de Deus e não minha. Por isso que nós temos na nossa confissão de fé batista, a perseverança dos santos. Aquele que crê realmente, verdadeiramente, ele permanecerá até o fim. Porque Deus o sustentará até o final. Não é pelas minhas próprias forças. É Deus que me sustenta, é Deus que nos sustenta. Quão bom é o nosso Deus e quão grandioso é Ele. Quando cremos nele, o Senhor nos sustenta. Concluindo, irmãos, não há o que fazer a não ser correr para os braços de Jesus. Não há o que fazer a não ser correr para os braços de Jesus. O que eu busquei fazer aqui, durante todo esse momento de mensagem, de pregação, na verdade o que cada pregador, quando ele está diante da palavra de Deus e ele prega a palavra de Deus, o que ele busca fazer é preparar os corações de todos que estão ouvindo para o Messias, para receberem o Messias, para reconhecerem Jesus como Senhor. E para aqueles que já reconheceram Jesus como Senhor, a intenção é fortalecer essa fé através da palavra de Deus. É ver que Ele nos deu um grande privilégio de sermos chamados filhos de Deus, de sermos reconhecidos como filhos dele, de não termos a imensa tristeza de um dia provar da ira de Deus. Irmãos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não importa se eu me converti em 1900, eu tenho que me arrepender hoje, porque eu peco. Se eu peco, eu preciso de arrependimento. Não deixemos o nosso coração se endurecer pelo pecado. O pecado, ele tem uma habilidade de criar uma crosta no nosso coração, que quando nós pecamos, o nosso coração não é atingido e nós não sentimos nada por aquilo. Mas nós temos que pedir a Deus, Senhor, quebra o nosso coração, para que a gente possa ter um coração quebrantado e contrito, para que o Senhor não nos despreze, para que o Senhor não nos desampare. Temos que ter um coração assim. A questão não é querer ser melhor do que as outras pessoas, a questão é querer agradar a Deus. É querer agradar a Deus. Produzir frutos dignos de arrependimento não é para me gloriar, como os fariseus diziam assim, tu me ouve porque eu sou melhor do que esse publicano aqui, eu faço isso, eu estou na igreja, eu ajudo os pobres, eu faço isso. Não. Eu faço isso porque eu quero glorificar a Deus através da minha vida. Essa é a ideia. Quando chegar o grande dia final, a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos abrir Mateus 25, vamos só ler esse texto. Mateus 25, versículo 31 ao 34 e o 41. Irmãos, é sério, irmãos.
Eu, quando estava preparando essa mensagem, vendo João Batista bateu muito em mim. Bateu muito em mim. Porque essas palavras, elas vão ao nosso coração e elas nos confrontam demais. Mas isso é bom. Isso é bom. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes ele colocará à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O que você vai querer dizer para ele nesse dia? Ou melhor, o que você vai querer ouvir do rei nesse dia? Quando todos nós estivermos diante dele e formos dar conta de nós mesmos. O que nós vamos querer ouvir dele nesse dia? O que nós vamos ouvir dele nesse dia? Vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança, ou então afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu espero, e a nossa oração é que todos nós possamos estar diante dele nesse dia e ouvir a primeira parte: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, continuemos nesse caminho da fé em Jesus Cristo. A nossa salvação depende dele. Não vamos olhar para a direita nem para a esquerda. Não vamos deixar com que o pecado tire a nossa visão de Jesus. Vamos olhar firmemente para ele, o autor e consumador da fé. Amém? Amém. Oremos. Deus, porque nós somos fracos, Pai, pecadores e pobres, e nós precisamos de Ti, Senhor, todos os momentos, em todos os instantes, Pai, da nossa vida, Pai. Precisamos de Ti, Deus, porque o pecado, Deus, durante a semana, durante o final de semana, ele vem, Deus. Vem contra nós. Eu reconheço isso, Pai. Ele vem, Deus, e não é de forma mansa não, Pai. Ele vem como um leão que quer nos tragar, ó Deus. E ele está constantemente ao nosso redor, Pai. E a brecha que nós damos para ele, Deus, ele vem com toda a sua força contra nós. Pai, mas a Tua palavra diz, Deus, que ninguém pode nos tirar da Tua mão, Senhor. A Tua palavra diz, Deus, que não há ninguém, Pai, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, Deus, que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, ó Pai. E nós louvamos o Teu nome e nos alegramos por servir a Ti, Senhor. Servir a Ti, o Deus Criador dos céus e da terra, o majestoso Deus, o excelso, Pai, que está acima de tudo. Deus, que o Senhor possa fazer com que o arrependimento seja constante na nossa vida e na nossa pregação também, Pai. Na vida dessa igreja, que a nossa fé esteja em Ti. Deus, que toda capa de religião que está sobre nós, tira, Pai. Que Deus, que se há algum coração, Pai, nesse momento que não foi transformado, transforma, Senhor, através da Tua palavra. Deus, que nós possamos ser, acima de religião, Pai, que nós possamos ser cristãos verdadeiros, Pai, que Te glorificam e que vivem para Ti, que durante a semana, ó Deus, anunciam o Teu nome, Pai, para as pessoas, que todos os dias da nossa vida, que a nossa vida seja marcada, Pai, por alguém que viveu para Ti, que Te glorificou, que no dia do juízo, Pai, quando nós estivermos diante da Tua glória, da Tua majestade, Deus, Deus, em que estiverem todas as nações perante, Pai, Deus, onde talvez estivermos trêmulos, ó Deus, diante da Tua grandeza imensa, Pai, estivermos talvez, não sei, nervosos, ó Deus, ou com o coração palpitando, eu não sei como vamos nos sentir, Pai, mas eu creio que diante de Ti, Deus, não há como ficar, Pai, diante de Ti, senão
Tivemos com, no mínimo, Deus, nos tremendo completamente, Deus, porque a tua majestade é enorme. Deus, e quando nós estivermos nesse dia diante de ti, Pai, que o Senhor nos sustente na fé em Jesus, para que nós possamos ouvir o vinde bendito de meu Pai, ó Deus. Deus, e que o Senhor possa nos usar para pregar a tua palavra, para salvar muitas e muitas ovelhas que são do teu aprisco, Pai, que estão nesse mundo. Não nos deixa ficar calados, Pai. Não nos deixa ficar calados. Abençoa a nossa vida, Pai. Abençoa a vida dessa igreja. Abençoa o pastor Jocilon, Pai. Dá-lhe sabedoria, dá-lhe graça, dá-lhe entendimento cada vez mais. Dá-lhe ousadia para pregar cada vez mais a tua palavra, e desejo e ardor por fazer missões como o Senhor tem feito, que isso nos inspira, Pai. Abençoa a vida dessa igreja, que seja uma igreja cada vez mais madura, Pai, que cresça no conhecimento de Cristo, Pai, que ame a tua palavra, que ame te orar, te buscar, Pai, te conhecer. Abençoa esse bairro, Deus, que nós possamos evangelizar esse bairro, levar a tua palavra, Pai, que nós possamos ser instrumentos de Deus aqui nesse lugar, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, esteja conosco, Pai, cuida de nós, é o que eu te oro, em nome de Jesus, amém. Amém.